A Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas Regional de Mato Grosso do Sul realiza de 3 a 5 de abril a 5ª edição do Workshop de Melhoramento Vegetal. Esse evento será na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. E o tema é muito interessante: o uso da imagem na fenotipagem de plantas. Avaliação, análise de plantas. Nós vamos explicar isso agora, porque convidamos o pesquisador Matheus dos Santos, que é melhorista em pastagem, pesquisador da Embrapa. Tudo bem, doutor Matheus? Tudo bem, Zaidan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a sua audiência. Que bom. É um assunto que não é tão novo, né? Já temos algum tempo, mas faz parte da análise moderna das plantas, né? Exatamente, Zaidan. O melhoramento de plantas ele tem avançado com o tempo, né, e tem introduzido diversas ferramentas de avaliação, né? Então, as mais recentes são o uso de imagens, né, na avaliação das plantas, né, como você disse, na fenotipagem, né? A fenotipagem você analisa por fora a planta, é isso? A fenotipagem a gente está avaliando as características das plantas, né? Por exemplo, a produção, né, produção da planta, a resistência a doenças, a resistência a uma determinada seca, né? Então, tudo isso, a avaliação da planta, aquela mensuração que a gente faz na planta, o peso da planta, por exemplo, é um fenótipo. Então, é com base nesses fenótipos que a gente realiza a seleção, né? Então, atualmente nós temos metodologias muito avançadas, né? A tecnologia chegou ao campo, né? A agricultura de precisão hoje é uma realidade, né? Então, a gente tem que incorporar todas essas ferramentas nos programas de melhoramento. E uma delas é o uso de imagens, é o uso de sensores acoplados a drones, acoplados a satélite, né, que estão nos satélites, ou até mesmo com celular? celular. Nós separamos essa imagem, isso aí não necessariamente vai fazer análise de planta. É um drone que vai fazer a pulverização de um campo. Nós só colocamos aqui para ilustrar. Mas você está dizendo que é muito mais do que... não é só o drone, até um celular pode ser usado para... Exatamente. Para fazer a imagem. Exatamente. O drone é uma plataforma que vai levar um sensor, né, no caso, para poder coletar as imagens das plantas, e com essa imagem você vai poder fazer diversas inferências. No caso aí, né, do drone que está aplicando herbicida, esse drone, se tiver um sistema inteligente, ele vai estar identificando qual que é a planta-alvo e vai fazer uma aplicação direcionada. Né? Então ele não joga qualquer... O ideal não. A esmo que fala? Não, ele joga de uma maneira inteligente. Então, esse é o grande objetivo. É aí que entra a inteligência artificial. Então, nesse nosso encontro, a gente vai tentar mostrar essa associação da imagem, do dado de campo e a associação desse dado de campo, desse fenótipo, com a imagem por meio da inteligência artificial. E é preciso ser um técnico para entender essa análise? Você fala planta, o pasto está incluído aí também, né? Exatamente. É qualquer espécie agrícola, né? No caso das pastagens, na verdade, assim, para o desenvolvimento de uma ferramenta como essa, o drone, o sensor, o sistema inteligente, é necessário sim que tenham profissionais. Tem que ser um técnico formado. Área de computação, né? Tem que ser uma equipe, Zaidan. Na verdade, é preciso o técnico, o agrônomo, é preciso ter um técnico de tecnologia da informação, é preciso ter um engenheiro da computação. Então, é uma equipe que tem que trabalhar em conjunto para poder obter uma tecnologia. Agora, vamos fazer o comparativo, doutor Matheus. Antigamente, nós não tínhamos essas ferramentas que não param de evoluir, né? Antigamente não tínhamos, e como existe uma diferença em termos de precisão da análise do olho humano de antigamente e agora com essas ferramentas que também precisam do olho humano, né? De qualquer forma, o olho humano não está perdido, né? Não, negativo.
O olho humano ainda é muito importante. Na verdade, toda essa evolução que a gente teve na agricultura, por exemplo, no melhoramento de plantas, tem muito do olho humano, tem muito do feeling do melhorista. Só que atualmente a gente tem ferramentas tão precisas, Aidan, que existem sensores que eles estão vendo na planta o que a gente não vê, que a gente não vê com o olho humano. Então tem faixas do espectro, né, da luz que a gente consegue ver só o RGB, né, o vermelho, o azul, né, e o verde, né? Esses sensores não, eles estão vendo outros espectros que a gente não está vendo. Então ali, esses outros espectros podem ter um indicativo da ocorrência de uma doença, pode ter uma cigarrinha na pastagem, por exemplo? Pode ser utilizado também. Existem aplicações que, antes de ocorrer o dano na planta, esses sensores já identificam o problema, né? E o produtor ele pode entrar de uma forma, né, preventiva, né, para evitar o dano. Né? Pois é, qual a diferença? O avanço foi grande de uma época para essa época atual? Sim, o avanço foi muito grande. E principalmente quando a gente associa os métodos que você utiliza para associar esses sensores com esses problemas, né, no caso os fenótipos, isso aí avançou muito nas últimas décadas. Não porque não existiu conhecimento, mas o avanço na computação, né, permitiu que com esses computadores, né, de última geração, eles conseguem rodar modelos, né, matemáticos muito pesados, né, porque a gente tem uma complexidade de dados muito grande e eles conseguem extrair informação. Então, tudo está muito relacionado com o avanço na computação. Né? Por isso que um profissional de computação hoje é um profissional que está dentro dos programas de melhoramento de plantas. O profissional de computação está em todos os lugares, na medicina, exatamente, na engenharia, em tudo quanto é lugar. Né? Que profissão maravilhosa e com um grande potencial de crescimento. Né? Muita. Doutor Matheus, nós temos aqui imagem do cartaz desse simpósio, que vai ser, acho que é semana que vem já, né? Exatamente. Entre Pode 3 colocar e 5 de abril. Esse é só para você saber, começa dia 3 de abril e vai até o dia 5, né? No auditório da Embrapa Gado de Corte. E você já deu a dica que precisa ter um conhecimento técnico para participar. Eu não sei se é possível ver o QR Code aí, se já com o celular já dá para pegar o QR Code para fazer a inscrição, mas de qualquer forma, onde é que ele consegue essa informação, hein? Na Embrapa consegue? Isso, acessando esse QR Code aí, você vai ter acesso ao link da inscrição. Vai ser o seguinte, Zaidan, no dia 3 de abril, a abertura vai ser no CREA. Então vai ser uma abertura à noite, a partir das 6 horas da tarde. É aberta no CREA ao de público, Campo Grande. Isso, no CREA de Campo Grande. É aberta ao público interessado. A pessoa vai ter que levar somente 2 quilos de alimento, né? Vai ser um evento beneficente. Nós teremos uma mesa redonda muito interessante que vai falar justamente sobre isso, o sinergismo tecnológico nessa fenotipagem de plantas. A gente fala de melhoramento de plantas, ok, mas isso aí pode ser estendido para qualquer área da agricultura, tá? Então vai falar sobre imagens, vai falar sobre análise dessas imagens, né, por meio da inteligência artificial. Então vai ser algo bastante interessante e convido aí a todos os interessados, né? Não precisa ser um especialista no assunto, mas alguém que esteja curioso no assunto, podem participar, né? Que vocês vão entender, a fala vai ser de uma forma mais acessível ao público em geral. Tá? Doutor Matheus está aqui conosco, Matheus dos Santos, que é melhorista em pastagem da Embrapa. Sucesso para vocês, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Zaidan. A gente agradece o espaço e espero encontrá-los lá na semana que vem, no auditório do CREA. Muito obrigado. Obrigado.